Mais um chá Tudo pedagógico Na Bet, ao vivo, de na novo. Bet. Estamos aqui no stand da Dizal. Cheers. Cheers, my friend. E esse episódio, como o anterior no ano passado, vai ser em português, especialmente Pra Bet. para o público da Bet, quem foi professor, gestor, que a gente vai falar de um assunto que está em alta, né, Rudy? O assunto do momento, hypado total. Hypado. Hypado total. Isso é uma generalização linguística, hypar, porque hype não é uma palavra em português. Mas a gente vai falar do seriado Adolescência, que é o que tem causado um buzuzu, um fuzuê. Com certeza, A gente vai falar sobre o desenvolvimento cognitivo dos nossos adolescentes, o que está acontecendo, se tem problemas familiares que têm envolvimento direto nisso, celular, qual é a causa, dispositivos eletrônicos ou não, será que é ambiental, a gente vai falar muito disso também. Ou será que é multifacetada, né, cara? Tudo, bom, spoiler alert, tudo é multifacetado. Tudo é multifacetado, tudo é complexo, cheio de ramificações. E estamos aqui de novo no stand da Dizal. Exatamente. E para quem não conhece o Chá Pedagógico, gente, siga a gente no canal da Dizal, Rodolfo Machello, André Redlund, a gente está sempre lá. Só que a gente faz a maioria dos episódios em inglês, né? Quem sabe a gente coloca mais alguns em português depois das visualizações. Então, se vocês curtirem, toquem aí, coloquem o sininho, fiquem atentos, porque a gente vai lançar mais episódios e a gente vai abordar temas que são muito importantes, que têm relação com neurociência e linguística. E é esse viés que a gente vai usar hoje. Viés não. Viés é perspectiva, ângulo. Isso. And if for some reason you guys are watching us from a different country, you can use the closed caption. Use the closed caption. Or you can talk to us and we can discuss the episode. So back to Portuguese, volta ao português. O que você achou, cara? Eu tava pensando aqui. Mano, o que você achou da série Adolescência? Gostou ou não gostou, cara? Eu achei da hora, eu gostei. Certo. Eu achei legal. Mas eu queria que tivesse mais episódios. Tudo bem, porque eu até concordo. São 4 episódios. Eu achei que o formato ficou interessante. Bom, primeiro de tudo, o que eu achei legal? Achei legal o negócio da câmera que não tem edição. Plano sequência, não tem corte. Animal, isso aí foi sensacional. Muito verdade. legal. Isso é. Cada episódio é como se fosse um momento de todo aquele processo. Então, o primeiro episódio foi situando a gente como telespectador, o que aconteceu. O segundo na escola, para mostrar da onde veio o caos, o problema, basicamente da onde veio o problema. O terceiro, a tentativa de solução, de resolução. Sim, com a psicóloga. E por último, o desfecho. O desfecho e acho que o impacto na família, né? O aftermath. Exatamente. Como é que é aftermath em português? É o desfecho, cara. Gostei dessa tradução. Mas assim, eu achei sensacional por causa disso e eu acho que deixou muitas coisas em aberto. Então a gente pode interpretar. Mas assim, de maneira muito resumida e cheia de spoilers. Se você não assistiu, gente, pare aqui o vídeo. Por quê? A série Adolescência retrata a vida de um menino que tem 13 anos, chamado Jamie, no norte da Inglaterra, que foi acusado de ter esfaqueado e matado uma colega da escola. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu nos primeiros episódios, até que a gente chega nesse desfecho que realmente foi ele que fez isso. Mas aí a gente tenta entender quais foram os fatores, os gatilhos que levaram a essa conclusão fatal. Isso. E, aparentemente, eu acho que o mais legal da série é entender se isso aconteceu por causa de um fator específico ou se foram várias coisas que aconteceram ao longo da criação ou até da natureza, né, da biologia do Jamie, que levaram ele a fazer isso. É como se fosse um castelo de cartas, né? Um castelo de cartas. Um castelo de cartas, porque exatamente. A gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre as causas que levaram a essa atitude do personagem. Sim. Mas uma caiu, tudo caiu. Todo o castelo caiu. Toda a estrutura dele. Toda a estrutura caiu. E eu acho que a gente poderia começar abordando justamente a problemática. Com certeza. A problemática. Por quê? Fica muito evidente, acho que ao longo dos episódios, que tem uma dualidade. Sim. É o ambiente que fez com que o personagem tivesse tomado aquela atitude, tivesse cometido um crime, ou ele cometeu esse crime e por isso
criou-se todo aquele ambiente hostil de adolescentes, etc. Tem muito a ver com Pierre Bourdieu e Michel Certeau. Pierre Bourdieu, ele falava que o quê? Falava que as nossas atitudes são as praxis, elas são permeadas pelo ambiente. Pelo ambiente. Criação, educação, as estruturas, né? O famoso do as the Romans do. Exatamente. É isso. É isso aí. O Michel Certeau, ele faz o contrário, ele fala, não, são as nossas atitudes, é a nossa praxis que vai fazer, que vai transformar o ambiente, que vai permear toda a característica daquele ambiente. Nos primeiros episódios fica muito evidente que, de fato, o ambiente influencia assim. Por quê? A gente descobre depois, spoiler de novo. Spoiler major. Por quê? Porque a colega, a vítima do crime, ela fazia cyberbullying com ele. Exatamente. Direto. Então, inclusive chamada de incel. Que o André vai conversar rapidinho o que é isso daqui a pouco. Então ela fazia cyberbullying com ele. E daí ele vinha também de uma família, de um histórico familiar de masculinidade tóxica. Sim, e aí essa a gente tem que explorar. Porque eu acho, o que o Rudy está dizendo aqui, a gente não sabe muito bem no primeiro, nem no segundo episódio, acho que o desfecho do último episódio que vai iluminar um pouco isso pra gente. Será que a família do Jamie era violenta? Será que ele sofreu algum abuso físico ou psicológico? Ele solta hints, né, em alguns episódios. Né? Então a gente fica tentando pegar isso para fazer o quadro geral. E no final a gente percebe que o pai, ele sofria abuso físico, mas ele não fez nada disso com o Jamie. Mas isso não quer dizer que o Jamie não tenha sofrido algum tipo de abuso psicológico, verbal. E tem algumas cenas no final que dão essa dica. Ou que talvez ele tenha presenciado algum tipo de destemperamento do pai que ele presenciou, porque ele conta. Pelo menos uma, sim. Esse é um dos hints que ele solta ao longo dos episódios. Mas que ele presenciou. E isso vai afetar porque sua... né, cara, pra levar esse desfecho trágico. Talvez não seja suficiente, talvez seja uma peça do quebra-cabeça, porque daí, no segundo episódio que a gente vai explorar com mais detalhamento daqui a pouco, falando sobre a escola, sim, que o ambiente escolar é completamente disfuncional. Caótico, desorganizado. Nada que a gente não tenha visto aqui no Brasil, né, cara? O que a gente estava conversando ontem, a gente está aqui na BET, de novo, gente, a gente está aqui na BET, tá? Maior evento de educação da América Latina, no stand da Dizal, e a gente está participando, a gente está assistindo os painéis. Sim. E os painéis, de certa forma, estão abordando esse tema meio que indiretamente. A gente estava conversando ontem, justamente se... Aquela escola que a gente vê da Inglaterra, sabe que a gente já viu em algum lugar? Escola caótica. Eu falei pro André, cara, a hora que eu assistia, começou a mostrar a escola... Mano, coisa que a gente vê assim, beleza, uma terça-feira à tarde isso daí, entendeu? Mas assim, pro modelo, pros moldes britânicos... Os moldes britânicos, aquilo ali foi interessante porque normalmente eles são mais, assim, não vamos estereotipar também, mais disciplinados. Então, o que a gente vê no segundo episódio a galera gritando, o professor chamando atenção, os alunos desrespeitando os adultos, a gestora, a diretora que está acompanhando os detetives ali na escola. E isso é uma coisa completamente comum, só que acho que todo mundo concorda que as coisas pioraram nos últimos tempos. Então tem uma relação direta com o que levou, ou pelo menos com uma das influências do Jamie para que ele tivesse esse desfecho trágico de assassinar a colega dele. E vamos combinar? Só é pouco pelo cenário que a gente viu. Só ter um problema é bem pouco. São vários, né, cara? E mas aí, acho que isso tem a ver com o desenvolvimento cognitivo, né? Exatamente. Então, se a gente pensar daí agora com as habilidades e as atividades cognitivas que a gente conseguiu captar ao longo dos episódios da série Adolescência, eu acho que o primeiro de tudo é simbolismo. O simbolismo é muito evidente também ao longo dos episódios. Uma coisa bem simples que eu, como linguista cognitivo, pesquei, não teve como. No primeiro episódio, logo quando o Jamie ele é levado à delegacia, ele tem que pegar as digitais. Ah, verdade. E daí tem um momento que um dos policiais fala assim, agora o seu dedo anelar, que é o dedo do anel. E ele fica olhando, tipo, o que é um dedo anelar? É verdade. Ele não sabe. Ele não tem esse repertório. Ele não tem esse repertório. Não, ele não tem esse repertório mental de conceito. Exatamente. Ele não sabe o que é um dedo anelar. Então, primeiro de tudo, a gente cai num problema de conceitualização. Por que problema de conceitualização?
Isso mostra, já dá um primeiro indício, na verdade, de que o Jamie ele tem um conhecimento de mundo muito limitado. O mundo dele é muito constrained, é muito restrito, né? Restrito. Muito restrito. Tá? Isso impacta bastante. Primeiro, impactou linguisticamente, é um linguista falando, não tem como evitar, mas já é um primeiro... de mundo, como você falou, letramento, né? Já dá para perceber que esse detalhe pode ser uma das peças do quebra-cabeça. Por quê? Se ele tem um mundo bem restrito e ele não conseguiu explorar esses boundaries, numa bolha, né? Essas fronteiras, sim. Significa que ele não tem muito repertório de modelos de comportamento. Exato. Eu acho que o de comportamento é o mais evidente, porque se você não tem o comportamento de modelo, você acaba não entendendo como tomar determinadas decisões fora daquela sua bolha. Isso que é uma atividade cognitiva. Com maturidade, né? Sim. Que o que o Rudy está falando, teve um episódio bem legal de outro podcast, não foi chá pedagógico, mas com o nosso é mais legal, tá? O nosso é mais legal, tá? Com o Miguel Nicoleles, que é um cientista brasileiro, falando que existem pesquisas hoje em dia mostrando que o repertório linguístico dessa garotada que está na adolescência caiu bastante em relação a 2, 3 décadas atrás. Por quê? Porque isso é uma tendência linguística até, né? É uma evolução. A gente vai aglutinando as coisas, vai, acho que facilitando ou acelerando a comunicação, mas isso tem alguns impactos cognitivos, né? Se você não tem os conceitos para falar de certas coisas, talvez você não tenha contato com aqueles modelos que o Rudy está falando, e mesmo se você tiver contato, por mais restrito que seja, o Jamie tem 13 anos na série. Quando ele está nessa fase de... Hannibal. O Hannibal, temos que mostrar. Tem alguns processos que estão acontecendo no cérebro dele que são muito importantes. O primeiro ele está passando por um momento muito grande de maturação. Do CPF. Do CPF, né? O córtex pré-frontal que fica aqui no lóbulo frontal. E isso vai terminar lá no final da segunda década de vida, então lá pelos 25, 27 anos. Por isso que os jovens que têm essa idade são mais impulsivos, porque o córtex pré-frontal trabalha com funções executivas. Tomada de decisão, planejamento, organização. E o controle inibitório é uma das funções executivas, então eles têm problema para controlar a impulsividade. Mas tem outras coisas importantes. Por exemplo, a gente sabe que a gente está passando na adolescência por um período grande de poda neural, ou neuronal, que é mais ou menos como se o cérebro estivesse tirando as conexões que não vingaram, né? Então, o cérebro está tentando ajustar o que de fato a gente usa com frequência e tirar as coisas que estão extra, que são obsoletas para aquele momento. E aí, por isso que a gente está num momento também de alta performance emocional, vamos dizer assim. Os adolescentes, eles têm uma valência emocional muito grande e eles têm um controle de impulsividade muito pequeno e eles têm uma necessidade muito grande de pertencimento. Sim. Então eles vão muito com um grupo. Então é um processo quente. Alguém fez um desafio, alguém me chamou para fazer alguma coisa, eu sinto uma valência grande, eu não consigo pensar, discernir muito bem. Por causa da limitação inibitória. Então tudo isso leva a um ser que vai tomar muito atitudes arriscadas, que não vai pensar muito bem sobre as consequências, que não consegue visualizar um futuro um pouquinho mais distante, ele vai fazer um monte de coisa errada, né? E isso é perceptível. Em sala de aula, você consegue prestando atenção e assistindo a esse podcast nosso, esse episódio do Chá Pedagógico, mais um, é perceptível isso porque você começa a perceber como que eles vão se comunicar. Tem um momento muito importante no segundo episódio, voltando para a escola. Que a professora vira e fala assim, eles falam isso? Eu não sabia. Exatamente. A professora, quer dizer, eu não sei linguagem, se era professora ou se era orientadora, enfim, porque ela estava acompanhando os policiais. Então não dá para saber se ela era professora, coordenadoras, né? Assim, mas enfim, uma das educadoras, com certeza, completamente alheia ao que estava acontecendo. Ela não sabia de absolutamente nada. Nada. Então,
Isso é um red flag para a gente, educador. Sim, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que procurar formação, sim, para que a gente consiga perceber e captar esses indícios. Tem que supervisionar. Exato. Em sala de aula, então, presta atenção como os alunos e suas alunas estão se comunicando. Isso, por quê? Se por algum acaso você perceber que tem certas aglutinações, a gente viu um painel em que mostrou que há uma tendência muito grande em língua portuguesa da deleção da última sílaba das palavras. Verdade. Tudo bem, geralmente as últimas sílabas são sílabas mais voláteis, que são imperceptíveis. Quando a gente é criança, a gente está se desenvolvendo a nossa linguagem ainda, é difícil a gente perceber essas sílabas mais voláteis. Só que a gente está falando de adolescente. Não é o caso. Ou seja, é algo uma trend, né? Eles estão on purpose. On purpose, eles estão fazendo deliberadamente. Isso, eles querem, deliberadamente. Isso que eu queria falar. Viu? Esse é o problema de fazer português. A gente está acessando aqui os códigos muito difícil isso, cara. Mas a gente vai fazer mais episódios em português. Complexo. Teremos mais, com certeza. E isso que você está falando tem tudo a ver com o senso de pertencimento da garotada. Porque, assim, é muito importante, as pessoas não estão percebendo isso, e isso está levando a desfechos trágicos, se sentir querido dentro de um grupo. Né? Quem fala muito sobre isso é o neurocientista Louis Cozzolino. Ele escreveu um livro chamado The Social Neuroscience of Education, que é a neurociência social que explica a formação de grupos, inclusive várias teorias de evolução neural, de evolução de maneira geral do cérebro, mas também dos organismos, mostram que o nosso córtex cresceu tanto, se dobrou tanto para conseguir processar a informação social, que a gente começou a crescer em termos de grupo, membro. Quantos membros a gente tem num grupo social? E a gente recebia informação e tinha que ser processada de maneira eficaz, por isso que a gente tem um córtex dobrado, e um córtex que, em relação ao nosso corpo, é maior do que os outros animais. E aí, se o Jamie não consegue esse senso de pertencimento num grupo social, físico, no mundo real, dos colegas de escola, ele vai ser seduzido pelos grupos sociais da virtualidade. Né? A margem, né? E aí quando a gente fala, quando eu falo de grupos sociais que ficam à margem, não é de uma forma pejorativa, não. A margem de posição. Exato. Porque você tem a famosa panelinha, que são a turminha pop. E daí você tem os grupos periféricos, né? Os periféricos. Mas não é, pode ser pejorativo, porque pode ou não pode. Não estou sendo pejorativo. Mas ele caiu num grupo que de fato a gente pode falar de maneira pejorativa. Nesse caso, sim. Que foi um grupo de incels, né? Involuntary celibates, né? Que são celibatários involuntários, que na verdade eles basicamente o que eles reproduzem é um discurso ultradireitista, machista, patriarcal, de reduzir as mulheres a um papel de objeto sexual. Mas nem isso, eu não quero nem me envolver sexualmente com as mulheres porque eu sou muito superior. E aí é que tá. Ele recebeu esse rótulo da coleguinha. Isso. Porque rolou um debate no Instagram, se eu não me engano. Foi. E aí ele recebeu esse rótulo da coleguinha que queria humilhar, e aí ele começou a seguir essas pessoas. De novo, a gente está sempre nesse pêndulo ao longo de todos os episódios, no pêndulo. É Pierre Bourdieu, é Michel Certeau. É o ambiente que influencia ou a nossa praxis que influencia o ambiente. Por quê? A colega ela começou a fazer esse cyberbullying. Exato. No Insta, só que teve validação. Sim. Teve validação porque tem um momento que ele fala, nossa, e todo mundo teve um monte de curtida o comentário dela na sua foto. Exato. Teve gente dando suporte para esse cyberbullying da colega. Então, de novo, daí ela você coloca vai pro ele no ostracismo, né? Total. Exclui ele do grupo social. Então, daí você tem, de novo, o ambiente, nesse caso, o ambiente social. Eu acho que é uma deixa ótima para a gente começar a falar da bolha, dessas limitações. Exato. Mas ela é o ambiente que influenciou a tomada de decisão do Jamie. E, de novo, tomada de decisão, por quê? A deixa aqui. O ambiente em que ele está sempre imerso, sempre inserido, quer seja na escola, quer seja nas redes sociais, esse ambiente ele é limitado a tal ponto, ele não consegue extrapolar, que a tomada de decisão dele se justifica porque, acho que se eu não me engano, no momento que ele está conversando com a terapeuta,
Não me engano, não, eu tenho certeza. Que ele foi fala assim, um dos melhores episódios, hein? Episódio 3. Ele acha normal. Ele acha normal. Ele fala assim, esse é o mas modelo assim de comportamento que ele tem, né? Ele fala, mas e eu nem toquei nela. Se fosse outra pessoa, teria feito outras coisas com ela. Como se eu só assassinar a garota. Eu só tirei a vida da garota. Como se isso fosse uma coisa comum. Então, aí que tá. E no segundo episódio eles falam de um personagem grotesco aí dos tempos atuais que justamente simboliza tudo isso que a gente tá falando, né? Do dark side of social media. Que é o Andrew Tate, né? Que é um cara que é venerado pelos incels. Na verdade, o incel é basicamente um rótulo para uma pessoa que diz que você não tem capacidade de ter relações sexuais com alguém. E detalhe, só um parênteses para você continuar. Adolescentes, crianças de 13 anos, não tem que ter relação sexual. Não tem. Só que a gente está acelerando tudo, né? Não tem. Ou seja, não deveria nem fazer parte desse bubble, nem parte desse mundo em que eles estão inseridos. Já começa por aí. Vai lá. Mas aí, como as coisas estão acontecendo de maneira exponencialmente mais rápida, essa garotada já tem acesso à pornografia violenta, sexualização precoce, objetificação de mulheres. E aí, quando ele recebe esse rótulo, ele começa a buscar pessoas que falam desse assunto. E aí ele cai em grupos de pessoas que reduzem as mulheres a nada. E aí ele começa a emular, a repetir, a replicar esses comportamentos machistas. E eu acho que a questão principal aqui é que o pai dele vem de uma criação muito machista. A gente percebe isso no último episódio, inclusive violenta. O pai dele sofreu abuso físico, né, do pai. E o pai dele, apesar de não replicar isso com ele, não está nunca presente. Porque é uma questão estrutural. O pai tem que sair para trabalhar, ele fica o dia inteiro trabalhando com a van dele, ele sai bem cedo de manhã, volta à noite. E aí, eles acreditam que ele está seguro no ambiente virtual. E aí, esse que é um red flag também muito importante, se o seu adolescente, sua criança, ficam o dia inteiro trancados no quarto, com acesso a qualquer coisa que eles quiserem, porque é isso que a internet faz. Eu posso acessar qualquer coisa sem supervisão, é óbvio que aí mora o perigo, porque eles podem entrar em qualquer grupo, eles podem falar com qualquer pessoa, inclusive predadores sexuais. Né? E qual que é o problema? Vamos de Hannibal novamente. Vou explicitar duas coisas. Uma bem rápida, a liberação de dopamina. Exatamente. Tá? A liberação de dopamina tem sido um problema porque, independente da sexualidade dos adolescentes, a partir do momento em que eles estiverem nas redes sociais não, mas trancados no quarto, dentro da bolha virtual deles, e quando eu falo virtual, eu tô falando de ambiente digital mesmo, tá? Principalmente redes sociais, jogos, eu falei rede social porque geralmente é ali que eles estão se comunicando e se interagindo. Mas, a partir do momento que eles estão expostos àquilo que dá satisfação para eles vão ter uma liberação de dopamina muito grande, acima do que o corpo deles consegue absorver. Isso vai dar problema. Já começa por aí. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para um segundo ponto, de um paper que eu consegui pegar, eu até compartilhei com você essa semana passada, de como a gente consegue usar a nossa memória para se lembrar de coisas que importam, que são importantes. Sim. Tá? Então, nesse estudo ele mostra que a gente tem um ângulo de visão, e nesse ângulo de visão a gente utiliza o nosso olhar, nossa perspectiva para definir o que é importante, o que não é importante. No estudo ele fala o que é relevante e o que não é. Não vou lembrar o nome das pessoas, são muitas pessoas, tem um et al gigantesco. Sempre. Né? Mas é um estudo bem bacana. E o et al normalmente é o grupo de pessoas que fez mais. Isso. Que nem aparece o nome. Já participamos de um dia, sabemos como é. Então, o que acontece? Quando o nosso olho é mais ou menos, pensem num círculo, tá? Toda vez que o nosso olho pesca alguma coisa visual, algo que está no topo, a tendência é que aquilo seja importante e a gente coloca isso na nossa memória como sendo uma informação importante. E algo visualmente que está num quadrante mais abaixo de um círculo é algo que não tem relevância, ou seja, a gente não vai se lembrar num futuro de 2 segundos.
e, na verdade, num futuro de meio segundo. Isso foi um estudo linguístico, por quê? Para entender qual é a relação espacial que a gente tem. Então, o estudo colocava 2 pontinhos em quadrantes diferentes, e daí o estudo queria mostrar se a pessoa, depois de meio segundo, conseguiria. Mostrava os pontinhos e depois de meio segundo falava onde estava o pontinho mais importante para você. E ela tinha que mostrar. E geralmente era o que estava no quadrante acima, ou seja, era o que tinha relevância para ela. Se essas pessoas, esses adolescentes, estão tendo exposição a telas com frequência, elas estão sendo bombardeadas visualmente, porque lóbulo parietal, isso é uma informação que utiliza totalmente o lóbulo parietal, occipital, sim. O processamento da visão, processamento da visão. Eles estão sendo bombardeados por esses recursos visuais muito grandes, e eles tomam como relevantes essas imagens. E aí é que tá. Que eles vão tentar reproduzir. O que acontece com rede social e jogos tem muito a ver com algoritmo e tem a ver com processamento visual, porque quando a gente põe o cursor do mouse em cima de um lugar, a gente está olhando para aquele lugar, né? Então a gente tem, quando eu estava fazendo estágio na Universidade de Bristol, fazendo com alguns professores que estão fazendo experimentos com uma técnica que a gente chama de eye tracking, que é basicamente ver para onde o olho vai e quanto tempo você fica fissurado ou com um olhar fixado em algum estímulo. E é justamente isso que o algoritmo entende. Você tem o olho, aí você tem um nervo óptico que vai até o lóbulo occipital, aí tem o córtex visual que faz o processamento. Se a gente fica muito tempo fixado num lugar, é porque a gente está olhando, é porque a gente tem interesse, porque aquilo despertou o nosso sistema de recompensa. E aí, os algoritmos, eles criam uma base de dados gigantesca. Na verdade, o algoritmo é uma formulinha, né? Ele vai acessar essa base de dados e vai falar, essa criança aqui, ou esse usuário, ele pausa muito o cursor em cima de mulheres que estão de biquíni. Isso. Ou ele pausa muito o cursor em cima de carros. Ou ele pausa muito o cursor em cima de, sei lá, qualquer que seja o estímulo, né? E aí, acho que as nossas sisters ali estão alguém deu uma bicuda ali no tripé. Se tremeu aí, foi a Maria, tá, gente? A gente falou que ia fazer bullying com alguém. Olha só, bullying que tá levando a desfechos trágicos, né? Então vamos parar. Mas é isso. E aí, o algoritmo vai sempre dar aquele estímulo. Ele vai aparecer com maior frequência no feed. E aí ele vai acabar entrando nesse buraco do coelho do país, do Dark Side, total. Alice no País das Maravilhas. E aí ele vai entrar em grupos que estão, como o Rodolfo disse, à margem. E o que eles querem? Eles querem manipular e formar. Podemos ter momento nerd agora? A gente não teve um momento. Momento nerd não. Momento nerd a gente estava tendo agora. Momento geek. Momento geek. Vamos lá. Podemos ter? Vamos lá. Sabe quem é o caiu? Dark Side. Sabe qual que é a correlação que a gente pode fazer do Jamie? Anakin Skywalker. Você tá com a meia do Cid? Não, hoje eu tô com a meia. Eu prometi. Por favor, na verdade eu prometi uma coisa. Filha, papai ama muito você, tá? Muito bem. Eu tô com a meia roxa porque não sei se é pra pai tava com a meia do eu tô com a meia roxa, tá, e ele não trouxe hoje. Mas o Anakin, ele tem esse problema. Por quê? Ele caiu. Ele caiu num ambiente. Pra quem gosta de Star Wars, né? Mas os Jedi, eles não eram bonzinhos? Sim, eles eram bonzinhos, só que eles tinham muitas limitações. Então, aí que tá. Muitas privações. Aí tem alguém que entra com essas manipulações. E daí chega... Exatamente. Ele tinha eles, essas privações. Usam, a linguagem que é usada é seduce to the dark side. Né? Então, é seduzir mesmo. Daí você vai falar assim, mas Rodolfo, o Jamie não estava num lugar disciplinado. Não, mas ele estava num lugar ele estava num ambiente privado. De privações. Tá? Qual era a privação dele, do Jamie? A privação do Jamie foi ele conseguir se socializar. Essa foi a privação dele, do ambiente dele. Ele tinha problemas de socialização. E qual foi o Dark Side? O Dark Side foi a rede social. Do Anakin, ele estava dentro de um ambiente dos Jedi, cheio de privações. Controlar as paixões. E daí chegou o Senator Palpatine. Exatamente. Senador Palpatine.
e começou a falar assim, viu, vem cá. O senador Palpatine fazendo uma analogia que ele está pro Anakin o que a garotinha está pro Jaime. Eu diria que mais o Andrew Tate nas redes sociais. Okay. Eu acho que a garotinha foi talvez... porque foi ela que deu que deu o impulso. Ela deu o empurrão, mas ela não ficou manipulando, ela só rotulou. Então, mas aí que tá. A gente não sabe, é uma coisa meio que a gente não sabe. Entendeu? Exatamente. Por quê? A gente não sabe. A gente não tem episódio suficiente, mas a gente tem alguns hints, porque tem um momento, que é o momento da escola, que a colega dela começa a conversar e ela fala assim, mas eu sei a minha amiga, e ela tá revoltada por quê? Porque ela sabe que o que a amiga dela fez. Ela sabe que a amiga dela também fazia cyberbullying. E aí, só que a gente não tem episódios que exploram o que aconteceu. Então tá jogado fica essa deixa aí pra gente entender. Talvez o Jaime tinha feito algum comentário sobre o corpo dela, que ela não gostou, e ela respondeu com esse rótulo. Na verdade, teve uma foto inapropriada dela circulando. Exatamente, E aí, isso aconteceu, inclusive, em escolas brasileiras, de fazer, sei lá, usar a inteligência artificial para criar nudes de garotas de 13, 14 anos e espalhar pelas redes sociais. E aí, a gente tem que falar do terceiro episódio, cara, da terapeuta. Da terapeuta. Porque o que fica muito evidente é que o Jaime é inseguro. Ele quer ser validado pela terapeuta dele, a psicóloga. Tem vários momentos que ele perde a paciência, ele fica agressivo. Agressivo verbalmente, fisicamente ele chega a levantar e ficar do lado da terapeuta. Não, ele enfrenta, né? Ele intimida. Ele fica em cima, ele se coloca numa posição mais alta. Corporeamente, né? E a gente percebe a insegurança dele quando ele começa a falar, mas você gosta de mim? Mas eu sou feio? E aí a gente não entende, a gente não sabe muito bem se isso já é uma coisa que vem com ele ou se o gatilho principal foi o episódio da colega, chamar ele de incel. E aí, isso é complicado, gente, porque eu vou ter que falar uma coisa aqui complicada, que vocês depois vão querer bater em mim, psicanálise. Cuidado com psicanálise, tá, gente? Não é validado. Muitas coisas, o Freud foi um cara espetacular, criou muitas premissas legais, importantes, só que ele também falou um monte de coisa nada a ver. Um monte de besteira, né? Todo mundo fala uma besteira, às vezes. O cara foi um pioneiro. Não tem como negar, né? Como o Chomsky também. E o que a gente sabe, assim, de psicodinâmica, psicanálise, é que tem um inconsciente que está lutando para se expressar. E ele é inconsciente, então a gente não tem consciência dele. Ele quer sair, né? E ele é agressivo, ele é o weed, né? E aí, tem pessoas que dizem que um trauma ou uma memória reprimida da infância vai desencadear esse desfecho trágico, vai levar a um momento. Mas tudo leva a entender que o Jaime não teve nada disso. Ele não teve uma infância traumática, ele não teve... Só que ele teve uma exposição muito grande, sem supervisão, a pessoas que querem manipular o comportamento dele. Então a gente tem que tomar cuidado de estabelecer essa causalidade, né? Aconteceu um negócio na minha infância, eu virei um psicopata. Não é assim que funciona, tá? Não é assim. A gente estava falando aqui antes de a gente conversar com vocês, é bem multifacetado. Exatamente, são cara. Peças de um quebra-cabeça, e daí você vai juntando as peças, é uma coxa de retalho. Né, que você vai costurando, enfim. Isso. Mas eu acho que para professores, nós somos educadores, você que está em sala de aula, a gente está em sala de aula, o que a gente tem que prestar muita atenção? Qual que é a mensagem, né, que a gente tem que passar aqui de novo, vocês, como linguista? Preste muita atenção na linguagem que os seus alunos estão utilizando. E quando a gente fala de linguagem, não é necessariamente linguagem verbal. Não estou falando de discurso oral. Estou falando de discurso escrito. Estou falando de linguagem corporal, estou falando de tudo isso. Por quê? O desenvolvimento cognitivo, ele acompanha / resulta no desenvolvimento da linguagem. Com certeza. Tá? Por que acompanha / resulta? Porque a gente não sabe quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. É verdade. Não tem isso muito bem definido aí. Só para dar uma dica, pensem em qualquer condição de atipicidade, de neuroatipicidade,
Normalmente quem tem um QI mais baixo, porque foi afetado por uma condição, né, cerebral, tem uma dificuldade maior com linguagem. Sim. E quem tem um QI muito alto tem uma facilidade muito grande com linguagem. Sim, né? geralmente eles são sedutores, que eles falam. Né? Porque eles falam muito bem. Exatamente. Então a gente tem que ficar prestando muita atenção. Se vocês já assistiram o episódio, eu vou voltar, os episódios, a série, né? Eu vou voltar naquela educadora do segundo episódio, que ela tá completamente perdidinha, ela não faz ideia do que tá rolando, não, ela tá perdida dela. Total. Ela não sabe o que tá acontecendo com os professores. Tem um momento que ela fala, eu não sei cadê meu professor, era pra ele estar aqui. Não sei por que ele não tá aqui. Na primeira sala de aula. E a galera tocando terror, zoando, gritando. Mano, tava dando voadora no lustre, tá ligado? Então, fiquem atentos e atentas a linguagem que os alunos estão utilizando. Perguntem, conversa com eles. Sim. A gente estava batendo um papo muito legal com a nossa colega Letícia ontem, aqui no stand da Disal. Sobre adolescentes, inclusive. Sobre adolescentes, inclusive. Qual que é o problema histórico que a gente tem? Agora eu vou falar de Brasil, porque é o nosso, onde a gente está, né? Embora a gente tenha tido experiências em alguns outros lugares, mas a gente tem que falar do nosso quintal, do nosso cercadinho. A gente não ouve adolescente, a gente não dá a devida importância. Cara, e a gente trata adolescente como algo que vamos passar logo, é rebelde, transitório, não precisa, vai passar. E o pior eu acho que é como a gente encara a relação com eles. O distanciamento deixa eles, não é assim. Não é assim. Até porque se acompanhou até aquele momento, do período da infância até agora, por que parar? Por que parar? Esse é um momento até mais importante, a gente pode pensar, né? Em vários aspectos. Porque assim, vai passar? Óbvio que vai passar. Mas como que vai passar daí? Vai abrir a porteira e vai passar a boiada? Igual certas pessoas falaram uns anos atrás? Né? Não pode, não é assim. Então, atenção à linguagem que os alunos e as alunas estão utilizando. Com certeza. O desenvolvimento cognitivo deles, como eu falei agora há pouquinho, ele caminha junto com o desenvolvimento linguístico, o desenvolvimento de linguagem dos alunos, o nosso. Perfeito. Presta muita atenção, não fiquem alheios, conversem com eles. Pescou alguma coisa, não tem abertura para perguntar? Vai no famoso Google, dá uma googlada, se inteira. A gente assiste tem alguns mais episódios do Chá Pedagógico. Assiste o Chá Pedagógico. Falar sobre isso. Clica no thumbs up, no botãozinho com deixa seu like aí pra gente. Comenta com a gente, entendeu? Mas assim, inclusive, isso né, é muito importante. Conta as suas histórias da sua escola, do seu filho adolescente. A gente estava quase se esquecendo. Como a gente está fazendo em português hoje, eu acho que a gente vai conseguir compartilhar, porque tem o teor do chá pedagógico, que é a educação de chão de sala de aula, com o cheiro do pó do giz. Pó de giz, a Raquel Oliveira que fala, cheiro do pó do giz. Isso aí. Nariz. Mas hoje a gente pode compartilhar com pais e mães. Exato. Ou pessoas que são responsáveis por adolescentes. Se você é responsável por um adolescente, por uma adolescente, quer seja como pai, mãe ou afim, educador ou educadora, compartilha esse episódio. Compartilha, com certeza. Usa o comentário que vai estar aqui embaixo. Nossa little sis, Tamires, vai colocar, a gente vai estar aqui embaixo. É isso aí. Tá aqui embaixo. Ela que tá gravando ali. Exatamente. E ela tava comendo um salgado gostoso. A gente tá com fome. aqui presenciando a Tamires comer na nossa frente. Ela tava comendo agora há pouco. A gente tá tentando virar, olhar pra lá, desviar, mas... Comenta aqui embaixo como que foi a experiência, como tá sendo a experiência de vocês. Isso. A gente já falou, 2 episódios atrás, sobre a proibição de celular. Como que tá sendo esse... Que tá sendo um tópico recorrente aqui, inclusive. Como que tá sendo esse aftermath, porque agora a gente tá conversando. Como que tá sendo esse momento pós-lei? Exato. Como é que foi o primeiro momento e agora? Depois de alguns meses, a gente tá em... de alguns meses maio. Já. Hoje é maio, amanhã é maio. Amanhã é maio. Isso aí. Amanhã é maio já. Então a gente tá se aproximando ao meio do ano. Já tivemos 4 ou 5 meses de lei. Exatamente. Tá tendo problema, não tá tendo problema. Vocês conseguem pescar isso na sala de aula. Vocês conseguem perceber alguns problemas. Problemas não diria, mas algumas peculiaridades na linguagem dos seus alunos e das suas alunas. É isso. O que é um red flag, um alerta que você tem que prestar atenção? Mudou a linguagem? Essa criança, ela tá, principalmente meninos, né? Meninos, eles estão falando sobre meninas com que linguagem? Agressiva,
com um tom de superioridade. As meninas estão falando sobre si e sobre seus corpos como? Porque a gente tem dados robustos de que o uso de principalmente rede social aumentou bastante níveis de ansiedade, depressão e suicídio entre nossos jovens. E aí suicídio, a gente faz uma relação com meninas que estão insatisfeitas porque elas ficam copiando ou elas ficam exaltando pessoas que têm uma vida perfeita, né? E aí, um outro red flag, um alerta muito importante, é tempo de socialização real, no mundo real. Porque assim, se a criança está sempre na tela, no celular, ela está isolada do mundo. A gente tem um pesquisador brasileiro, Hugo Monteiro, que escreveu o livro A Geração do Quarto. E aí ele entrevistou, sei lá, quase mais de 3 mil jovens de grandes cidades brasileiras. E quando a gente lê o livro, ele tem a transcrição do que essas crianças sentem. Eu fico na internet porque eu não me sinto pertencente ao meu espaço na escola. Eu, às vezes, combino de me mutilar com um colega porque eu não sinto nada, eu sinto vazio. Então, quando eles fazem automutilação, eles sentem alguma coisa. É muito preocupante, gente. Então, essa questão de se isolar socialmente, o Jamie tinha isso. Sim. Ele começou a falar das meninas de um jeito que talvez os colegas não pegaram. Os colegas pegaram, inclusive. Porque a gente vai percebendo, né, Rudy, ao longo da investigação, que os amigos já sabiam que ele estava assim, mas ninguém falou nada para ninguém responsável, ou se falaram... Afinal de contas, adolescente não atenção, porque o adolescente ele não tem ele não consegue transcender, se dissociar do seu eu próprio, até porque o seu eu próprio não está formado ainda. Ele está criando... Para ele chegar e falar assim, poxa, peraí, eu preciso falar para alguém. Quem conseguiu fazer isso foi o filho do policial. Verdade. Mas talvez talvez porque ele é filho de policial, então ele já tem um pouco mais de noção. Mas a gente vê muita resistência no relacionamento. Sim. E um detalhe muito importante. O policial, ele percebeu. No final do segundo episódio, o policial percebe o quão importante é a proximidade dos responsáveis. Como role model, como modelo mesmo, um exemplo, né? Um exemplo, isso. E ele, no final do episódio, quando ele percebe isso, ele fala, puxa, vamos almoçar? E ele consegue, tenta se reaproximar. Por isso que eu falei que precisava ter mais episódio. Eu queria ver depois, o pós. Verdade. Eu queria ver o que aconteceu. Mas assim, chegando, porque a gente tem que fechar também. Não sei, episódio. Ninguém falou nada. E aí? Temos que chegar ao desfecho final. Legal. O desfecho final é uma redundância, né, gente? Mas tudo bem. Eu acho que no último episódio é isso. O que ficou claro para mim? O pai, ele teve um avanço em relação à criação dele. Sim. Porque o pai dele, né, o avô do Jamie era um cara violento. Inclusive bateu no filho dele. Então ele se sentiu mal, ele sabia que isso fazia muito mal, ele falou, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. A filha deles, uma adolescente, ela é completamente adequada, funciona em sociedade, uma pessoa... A famosa quadradinha, né? Quadradinha. Mas qual que foi o problema da disfunção, vamos dizer assim, do Jamie? Tem muito a ver com a influência do ambiente, mesmo o pai tendo se abstendo, né? Se abstendo de bater nele fisicamente. Uma coisa muito importante que a gente até esqueceu de falar, eu sei que a gente está terminando, vocês não fiquem bravos. Quando ele vai para a delegacia e ele escolhe o pai, a mãe ficou surpresa. Exato. Ou seja, muito provavelmente a menina é quadradinha porque ela teve uma proximidade com a mãe. Ou seja, não por ser... Não estou falando no sentido de seguir regras, né? Não ter nenhum tipo... Aparentemente não ter nenhum tipo de problema social ou problema comportamental, enfim. Ou problema cognitivo. Tá? Sim. Mas dá para perceber que... Ou melhor, não dá para perceber, mas... leva a gente a entender que a menina teve uma proximidade com a mãe, então ela teve esse modelo, ela teve alguém próximo a ela para falar. O menino talvez tenha ficado nessa encruzilhada de tipo, mas eu vou ficar perto da minha mãe? E eu imagino que tenha sido algo parecido, porque a mãe fala, não, mas deixa eu ir com ele quando eles vão pra polícia. Deixa eu. Então daí ele deve ter se sentido em algum momento, mas
eu sou o mama's conflito, boy. Eu sou filhinho da mamãe. Não, mas eu quero ficar perto do meu pai. Não, e aí tá o discurso do incel de novo, né? O discurso do incel. Como que eu vou ficar perto da minha mãe sendo que eu sou homem? É, isso aí. Entendeu? Isso é um problema cognitivo. Por que é um problema cognitivo? Porque é um problema de conceitualização. Tá? A gente fala bastante de modelo de comportamento. E aí, o Jamie, a gente percebe, ele tenta replicar alguns comportamentos do pai também? Pode ser que sim. No último episódio fica claro que o pai, ele tem, como muitos homens têm, um descontrole emocional grande de querer usar violência para resolver problemas. Então, em alguns momentos aí eles picham a van dele, aí ele vai lá, ele pega a água, pega o sabão, ele tenta desesperadamente, ele fica nervoso, aí ele pega a van, vai numa loja, compra uma lata de tinta e passa um menino de bicicleta zoando com ele, não sei o que. Ele pega esse menino, quase bate no menino, joga a bicicleta dele, joga a lata de tinta na van e a gente percebe uma tensão muito interessante quando ele entra na van, depois de tudo isso ter acontecido, com as duas mulheres da família, que ficam em silêncio. Sim. Porque elas estão assustadas. E de novo, com o comportamento dele. Olha o pêndulo que a gente falou. Ele tomou essa atitude porque é da natureza dele, ou ele tomou essa atitude porque ele já não aguentava mais com todos os problemas do ambiente que estavam em cima dele. Isso tem muito a ver com testosterona, gente. Também. Tem a ver com que os homens são mais violentos, porque tem um nível maior de testosterona e homens. O pai do pai do Jamie, que, se não me engano é Eddie o nome do pai do Jamie, o pai dele, ele usava essa testosterona extra, vamos dizer assim, para ser violento fisicamente. O pai dele, o Eddie, conseguiu controlar essa violência física, mas a violência verbal e psicológica ele não conseguiu controlar em alguns momentos. Então, pode ser que a família tenha ficado assustada com ele em alguns momentos que ele queria usar violência física. E o Jamie pode ter visto isso como um modelo, né? Então, ser homem é ser bravo, é se irritar, é extravasar, é fazer alguma coisa. Então, acho que é isso, né, cara? Nossa análise aqui. Podemos fechar? A gente tem que fechar agora, a gente tem que fechar, mas a gente não quer fechar. Vamos lá. Primeiro de tudo, então, vamos fazer alguns lembretes? Lembretes. Não seguem, se vocês não seguem a página da Dizal ainda, aqui, o canal da Dizal aqui no YouTube, sigam a gente. Subscribe. Inscrever-se. Coloque sininho. Inscreva-se. Clica no sininho. Clica no sininho e, gente, olha, vamos tentar fazer mais episódios em português, tá? Se vocês acharem legal. Então, assim, deixem um like, deixem comentários, porque a gente quer alcançar um público maior e acho que a gente tem uma mensagem relevante para educadores, para famílias, para cuidadores, para todo mundo, né? Sim. Então, outra coisa, dizem aí, a gente conversou sobre alguns títulos de livros aqui ao longo desse episódio. Verdade. Vão pro site da Dizal, procura título, eles têm um repertório bacana. Geração do Quarto. 25. Chá 25, verdade. Chá 25, CHA25. Use essa promo code para vocês ganharem 25% de desconto nos títulos. Procura, se vocês quiserem, leiam. Esses títulos são em português. Sim. Tá? Então, mais duas dicas, então, já que a gente tá finalizando. Leiam A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Dumoger. Eu acho que fala esses com dois, essa relação geração de do tela quarto e a geração do quarto. Esses dois eles são complementares. Tá? Achem a gente nas redes sociais. Matiello Consultoria. The Learning Cosmos. Isso aí. Tá? Se vocês gostam do chá pedagógico e quer levar o chá pedagógico para a escola de vocês, converse com a gente. Perfeito. A gente pode bater um papo com os professores de vocês. Faz parte da nossa formação também. A gente faz formação dos professores. A gente trabalha com a ciência do aprendizado, como eles aprendem, o que eles aprendem. Linguística, metodologias. A gente faz essa formação para vocês. É só conversar com a gente. Beleza? That's it? Gente, valeu. Galera, obrigado. Se vocês estão vendo o episódio e estão pensando ainda em vir para a Bet, vem para a Bet, dá uma olhadinha aqui no stand da Dizal. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Cheers.